paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês. Vamos dar continuidade na leitura do Novo Testamento, estamos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, e vamos ler neste vídeo o capítulo 13, que está escrito assim. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não os lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpra a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido de mau grado. Ouvirão com os ouvidos e fecharão os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esta é a que foi semeada à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arrancamos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças. Se faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola:
O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explicai-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e o lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no seu reino, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu e transbordou de alegria. Vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Amém e amém. Meus irmãos, mais um capítulo concluído da leitura do Novo Testamento. E, como os irmãos podem notar, estou fazendo somente a leitura sem comentário, assim como eu fiz acho que até o capítulo 11, mais ou menos, eu fui fazendo a leitura e algumas coisas, fazendo breves comentários. Acaba que o vídeo acabou ficando um pouco mais longo. Então, como o objetivo dessa série é somente a leitura do Novo Testamento, então vou estar procurando comentar ou fazer alguma explanação, o mínimo possível. Talvez alguns vídeos, como o anterior do capítulo 12 e o do 13, vai ser uma leitura direta, sem pausa para algum tipo de exposição ou comentário, para poder assim ser o mais objetivo possível na leitura. Eu pretendo em alguns outros vídeos estar fazendo exposição de alguns livros ou alguns textos ou algumas passagens da Bíblia, de preferência do Novo Testamento e das cartas paulinas. Amém? Mas isso será em outros vídeos exclusivos, onde será um pouco mais longo, onde eu vou fazer uma exposição, capítulo por capítulo, comentando versículos, assim, para ficar algo mais teológico e expositivo. Mas nessa série aqui, o objetivo é mesmo a leitura em si. Algum vídeo ou outro, alguma coisa ou outra, nós vamos fazer comentários bem breves. Amém? Te espero no próximo vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino e assim nos ajude a crescer aqui nesse canal do YouTube. Esse ano de 2024 eu quero estar dando uma
atenção legal para esse canal, na qual eu tenho um tempo, posto algumas coisas, mas nunca dei aquele segmento mesmo ali firme, mas esse ano eu quero estar fazendo isso e eu conto com a sua contribuição. Qual que é a sua contribuição? Somente se inscrever e compartilhar com quem você conheça, e assim também essas pessoas vão se inscrevendo e compartilhando com outras, amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe com todas as sortes de bênção, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Até breve, paz.